que estou trabalhando, nós estamos trabalhando aqui na 4ª edição, com mais algumas correções, mais comentários, né? Vamos então ao texto, vamos lá. O texto é este aqui, Mateus 5, versículo 17, que diz assim: não pensem, vou abrir aspas aqui, né? Não pensem que vim anular a Torá dos Navim. Não vim para anular, ou seja, eu não vim anular a lei e os profetas. Não vim para anular, mas para levá-los ao pleno conhecimento. Aqui, entre chaves, né, nossa explicação sobre o texto. Muitas Bíblias colocam diretamente aqui o que eles pensam. Então, mas vim levá-los ao pleno. Bom, a questão toda é o seguinte. Foi dito aí que essa tradução está errada, que deveria ser, mas vim cumprir, como se Jesus e Yeshua viesse para cumprir alguma coisa aqui nesse contexto, né? Lógico que ele veio cumprir muitas coisas, mas algumas pessoas dizem que essa tradução está errada. Porém, vamos então ao significado da palavra em questão, da palavra grega em questão. A palavra grega aqui é a palavra plero, tá? Que traduzimos por pleno, porque coincide com aquilo que vamos ler a partir de agora. Vamos lá. Sempre ouvimos que uma letra muda todo o sentido. Imaginemos agora que quando um vocábulo foi mal traduzido, vai dar aí esse entendimento, né? Quando você traduz algo mal, que não usou as palavras corretas, vai dar outro sentido. Vamos a um exemplo. Por exemplo, na tradução comum temos: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Deixe-me colocar aqui, de tanto escrever Torá, eu escrevi Torá aqui, mas é lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Cumprir aqui é a palavra plero, do que vem da raiz plerosai. E encontramos como plero aqui, né? Deixa-me abrir aqui. Nós encontramos aqui a concordância strong, né? Nós encontramos aqui plero, que vem da raiz plerosai. Então, aqui nós entendemos, lógico, aqui está em inglês, mas o que nós compreendemos do significado dessa palavra? É algo que vem totalizar, completar, deixar algo completo, né? Então, logo você percebe que, ou seja, executar, satisfazer, suprir. A tradução também pode, você também pode traduzir ali por, deixa eu colocar aqui, vamos lá. Você pode suprir totalmente, satisfazer, executar, terminar, né, uma tarefa e assim por diante. Verificar, coincidir com uma previsão. Então, nós temos aqui essa palavra que em muitas Bíblias está como cumprir. Por quê? Porque as pessoas traduziram assim, porque a visão delas era que Jesus veio cumprir uma profecia dentro dos livros de Moisés. E, por entenderem dessa forma, eles traduziram a palavra prelo, por cumprir. Porém, o que nós entendemos aqui? Que essa tradução não é a mais adequada. Apesar de ser possível traduzir por cumprir, dentro desse contexto não é a mais correta. Porque o objetivo aqui que ele está falando é, veja, quando nós lemos aqui, ó, por exemplo, a partir desse versículo 17, ele diz: não pense que vim anular a Torá dos Navim, não vim para anular, mas para levá-los ao pleno, ok? Pleno conhecimento dela. Porque deveras, ou seja, em verdade vos digo para vocês, até que os céus e a terra passem, jamais uma só letra ou o menor traço passará da lei. Observe que ele não está falando sobre cumprir profecias. Fica claro aqui. O tradutor tem que traduzir conforme o contexto. Você tem um significado, uma palavra que tem
10 significados. Uma mesma palavra, ela pode ter 5, 6, 7 significados. Então você precisa ler o contexto para entender o que a pessoa está falando. Não é verdade? Olha só. Vamos supor que ele está falando sobre cumprir profecia. Aí ele vai dizer, não pense que vim anular a lei e os profetas, não vim para anular, mas para cumprir. Somente isso, para cumprir. Aí depois ele fala, porque eu vos digo, eu digo a verdade, em verdade vos digo para vocês, até que os céus e a terra passem, jamais uma só letra ou o menor traço passará da lei, até que tudo seja conhecido. Aqueles que transgridem um destes preceitos, por menores que sejam, assim, e os ensinar aos homens, será chamado menor no governo celestial. Aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será chamado grande no governo celestial. Pois eu vos digo, depois eu digo para vocês, que se a sua justiça não exceder a dos mestres da Torá e Parushim, de modo nenhum entrareis no governo celestial. Então vejam só, prestem bem atenção. O contexto aqui é sobre guardar mandamentos, obedecer leis. Esse é o contexto. Então, se uma pessoa está pensando que ele veio para destruir a lei, acabar com a lei, desfazê-la, é lógico que o mais correto é usar outro significado da palavra prelo, do grego, que significa levá-los ao pleno, ou seja, ao pleno o quê? Conhecimento da lei, da Torá. Então, fica claro aqui que o objetivo de Yeshua, ao dizer essa frase, é lógico que ele não disse em grego, porque ele não falava grego, falava aramaico, mas os tradutores traduziram aqui para o grego usando a palavra prelo, para dar o entendimento de que ele veio para nos levar ao pleno. Pleno o quê? Conhecimento da mesma, da lei. Olha só. Aqueles que transgredirem desses preceitos, por menor que sejam, e assim ensinar aos homens, observa, Yeshua, Jesus, não está falando da ideia de que ele veio cumprir uma profecia dentro do texto de Moisés. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo sobre a lei e sobre a observância dela. É bom lembrar que Jesus era judeu e, como judeu, ele obedecia à lei, né? Yeshua obedecia à lei como judeu. E aqui ele continua falando sobre lei, olha só. Ouvistes que foi dito aos antigos, não assassinarás, e quem assassinar será levado a juízo. Assim eu digo para vocês, que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, será levado a juízo. Olha só, aqui ele está levando pleno conhecimento. Ele está levando as pessoas ao pleno conhecimento. E quem chamar a seu irmão inútil, será réu do tribunal. E quem lhe chamar tolo, será réu do fogo no lugar dos mortos. Então, observe bem aqui, que é da palavra inferno, né? Hades, do grego, o lugar dos mortos, o lugar que pega fogo, que queima, que joga os corpos, etc. Vamos lá. Algumas pessoas alegaram nos seus comentários que a Bíblia israelita foi a única a fazer esse tipo de tradução e que erramos, né? Bom, eu não sei o motivo desse comentário, talvez a pessoa não entenda de grego e não entenda que existem outras Bíblias que assim traduziram. Eu coloquei aqui alguns significados, por exemplo, da palavra prelo, tornar cheio, completar, preencher ao máximo, fazer abundar, fornecer, cumprir literalmente, tenho em abundância, estou plenamente abastecido, tornar pleno, completar e etc. Veja só as Bíblias que estão em concordância aqui. Quais são as Bíblias que estão em concordância? A Bíblia católica chamada Ave Maria, a Bíblia Linguagem de Hoje, a Bíblia JC,
da Editora Vida, acho que é da Igreja Batista, não sei, da Editora Vida, a Bíblia de Jerusalém. Então observe, eu tenho aqui na nossa biblioteca, nós temos aqui todas essas Bíblias aqui, e todas elas foram conferidas, a tradução delas bate corretamente com a nossa tradução do grego para o português, a nossa correção feita aqui de Mateus 5, versículo 17. Então veja, observe que todas essas Bíblias, quatro Bíblias que nós temos até o momento aqui na nossa biblioteca. Lógico, eu tenho aqui na biblioteca da Senese, nós temos aqui mais de 38 tipos de Bíblias diferentes uma da outra. E aqui nós notamos que essas Bíblias também traduziram corretamente o significado da palavra prero, que vem da origem da palavra prelosai. Então, observe, meus irmãos, que segundo o contexto de Mateus, capítulo 15, versículo 18, versículo 19, versículo 20, nós temos um entendimento que ele está falando sobre a observância da lei, a observância da Torá. Portanto, ele não está destruindo, dizendo que veio cumprir. Ele não veio cumprir, obedecer. Lógico que foi obediente, cumpriu, né? No sentido de guardar a lei, guardar mandamentos. Mas aqui, observe bem que ele está falando sobre a ideia da sua missão. Não pense que vim anular a lei, abrogar, tá? Então, abrogar, anular a lei, ele não veio para isso. Ou seja, veio para torná-la plena, para levá-los ao pleno. Ou seja, fazer com que os seus seguidores, seus discípulos, os seguidores de Yeshua, Jesus, essas pessoas ficariam plenas, porque compreenderiam a lei em perfeição. Ok? Com perfeição. Então, aqui fica o nosso comentário, resposta aos nossos queridos irmãos que, por algum motivo, perseguem a Bíblia israelita, fazem de tudo para poder destruir a imagem desse trabalho sério, desse trabalho que temos feito a fim de propagar as verdades. Mas muitas pessoas não estão felizes e atacam sem ter conhecimento. E aqui demos aí uma resposta humilde, uma resposta educada a essas pessoas, provando que Bíblia Católica, Ave Maria, Bíblia Linguagem de Hoje, todas as Bíblias cristãs, né? Todas cristãs, Bíblia de Jerusalém, Bíblia JC. Então observe que todas essas Bíblias cristãs aqui, elas traduziram conforme a nossa, não é conforme a palavra, não é conforme a nossa, né? Mas conforme ao grego, ao sentido original, seguindo o contexto, não apenas uma palavra localizada fora do contexto. Assim também é no português. Existem várias palavras no português, se você não traduzir da forma correta para outro idioma, vai dar outro sentido, né?